Nesse vídeo eu vou te falar as maiores mentiras sobre diabetes, que a mídia quer que você acredite. Eu vejo essas informações amplamente divulgadas que não passam de mentiras. Vocês sabem que eu só falo com base na ciência, então nesse vídeo eu vou te falar sobre 5 mentiras e vou falar por que é mentira, para você aprender também e conseguir saber quando estiverem mentindo para você. E a número 1, não existe nenhum tipo de alimento proibido para diabético. Vocês viram que eu coloquei aqui no título? Justamente isso é uma das grandes mentiras, que é a principal fonte, o principal motivo de comentários aqui no canal. Vocês sempre colocam: banana é uma fruta proibida, mel é proibido para diabéticos. Então, eu já deixo claro aqui que isso é mentira. Não existe nenhum tipo de alimento proibido para diabéticos. O que existe são alimentos que você vai ter que ter o maior cuidado. Por exemplo, esses exemplos que eu falei: banana, mel, bolo, pão branco, por exemplo. Por quê? Porque são alimentos que são ricos em açúcares, carboidratos, que vão aumentar o seu açúcar no sangue. Logo, vão ser alimentos ruins para diabéticos, mas não significa que eles sejam proibidos. Você consegue perceber a diferença entre um alimento que não é aconselhável, que não faz bem para o açúcar no sangue, de um alimento proibido? Proibido é aquele que você não pode de jeito nenhum. Esses alimentos aqui você vai ter que ter uma maior atenção. Você tem que saber, esse alimento aqui é rico em açúcares, ele vai prejudicar o meu controle do diabetes. Mas, se você tiver moderação, por exemplo, você pode comer banana, só não vai comer na mesma quantidade de outros alimentos que são melhores, como morangos, por exemplo. Você tem que ter essa noção, você tem que saber isso. Então, quando alguém te falar, esse alimento ou outro é proibido, você já sabe que é mentira e agora você já entende. São alimentos que você tem que ter cuidado. E agora, mas o meu médico falou que esse alimento era proibido para mim. Por que ele disse isso então? Ele está mentindo? Não. Acontece que em algumas situações que são mais frequentes no diabetes, vou citar 2 aqui que são muito frequentes. A primeira, o diabético tem uma chance maior de ter doença nos rins, de ter insuficiência renal, de ter um problema na filtração. Logo, muitas vezes você vai ter que restringir alimentos que são ricos em potássio. Então, o médico falou que eu tenho que cuidar com a banana, com o abacate, porque são alimentos ricos em potássio. Se você já tiver algum prejuízo nos rins, principalmente em estágios mais avançados da doença renal, pode ser que o médico vai proibir você de consumir alguns alimentos que são ricos em potássio, porque ter níveis altos de potássio no sangue não é uma coisa boa, né? Tem um risco de você ter arritmias, por exemplo. Então, tem que ter cuidado com isso. Então, a primeira situação, se você tiver diabetes e uma doença renal, alguns alimentos você vai ter que evitar. E a segunda situação, que também é mais frequente em pacientes diabéticos, que é níveis altos de ácido úrico, chamada hiperuricemia. Também tem que evitar alguns alimentos, né? Eu já falei sobre isso. No final desse vídeo, eu vou te dar essa lista, que aí sim você vai ter que evitar, se você tiver aumento de ácido úrico, para não ter aquelas crises de gota e tudo mais, tá bem? Então, nessas 2 situações, existem outras também, não vou me estender muito aqui, porque ainda tem mais 4 mentiras que você precisa saber, mas saiba que não existe nenhum tipo de alimento proibido só por causa do diabetes. Número 2, controle diabetes em 5 minutos. Grande mito, grande mentira. O controle do diabetes você só consegue com meses. Existem muitas propagandas falsas sobre diabetes e agora você já sabe. Não tem como controlar o diabetes em um dia. Tudo isso que você vê por aí é mentira. Algumas pessoas que são mal intencionadas, elas utilizam a seguinte forma de te enganar. Por exemplo, controle a glicose em 2 horas. Controle o diabetes em um dia. Você viu essa diferença? Se for, reduza a glicose, controle a glicose, até é possível. Algumas estratégias você consegue reduzir o açúcar no sangue, mas isso não significa que você vai controlar o diabetes. O controle do diabetes é dia por dia, eu sempre falo aqui
no canal. São meses, por exemplo, o exame de hemoglobina glicada. Você só consegue ter um controle pelo menos em 90 dias para você testar realmente se aquilo que você está fazendo está dando resultado. Porque o exame de hemoglobina glicada, ele acaba sendo a média dos últimos 90 dias. Então não é em 1 hora, não são 2 horas, 3 horas. Você até consegue reduzir a glicose, mas não tem como controlar o diabetes em 2 horas ou em 1 dia. Combinado? Ó, são 2 mentiras amplamente divulgadas. E a terceira, não existe diabetes emocional. Muitas pessoas acabam falando, o meu diabetes é do tipo emocional. Agora olha a diferença também. Cuidado na interpretação. As emoções, raiva, se você ficar nervosa ou nervoso, vai aumentar o seu açúcar no sangue? Vai. Você já percebeu isso? Quando você passou por alguma situação muito ruim, você percebe? Ou você percebeu que seu açúcar no sangue aumentou? Coloca nos comentários aqui se isso acontece com você, se o estresse aumenta. Por quê? Porque quando você fica estressado, você tem um pico de cortisol, você tem um pico de adrenalina, e esses hormônios, como o cortisol, acabam aumentando o açúcar no sangue, justamente para você ficar alerta. Você está estressado, né? O corpo quer que você fique acordado, que você fique alerta. Logo, ele aumenta o açúcar no sangue. Então, sim, as emoções interferem no controle do diabetes, mas não existe o diabetes do tipo emocional, que só pelo estresse você vai desenvolver diabetes. Mas o estresse piora, sim, os níveis de açúcar no sangue, quem já é diabético. Então existe essa diferença. Agora, as emoções interferem? Sim, interferem. Como você já viu, né, por que isso acontece. Número 4. Só obesos têm diabetes. Grande mentira, grande mito, porque diabetes é uma doença multifatorial. Aí nós temos 2 tipos de diabetes, que são os mais frequentes, né? Tem vários tipos, mas os mais frequentes quais são? Diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, então não tem relação com obesidade, uma relação direta com obesidade. Claro, a obesidade vai atrapalhar o seu controle do açúcar no sangue, mas a causa não é a obesidade, é uma causa autoimune. É o seu próprio corpo que começa a atacar as células que produzem insulina, as células beta do pâncreas. Logo, se você não tiver a produção de insulina, o açúcar no sangue vai aumentar, porque quem faz, né, quem pega o açúcar do sangue e coloca dentro das células, dentro dos músculos, é a insulina. Então, no diabetes tipo 1, a obesidade não é uma das causas, mas a obesidade piora o controle. E no diabetes tipo 2, não é só a obesidade. Muitas pessoas comentam, eu não sou obesa, eu não sou obeso e tenho diabetes. Me falaram que só os obesos têm. Grande mito. Então tem vários fatores. Quais são esses fatores? Sedentarismo, má alimentação e também histórico familiar, genética. Muitas vezes algumas pessoas têm a genética tão forte que mesmo que elas não sejam obesas, até mesmo tem diabéticos magros, mas se tem uma genética forte, tem pessoas que têm uma predisposição muito grande para ter resistência à insulina, para ter níveis aumentados de açúcar no sangue. Então é um grande mito. Não é só obesos que têm diabetes. Agora você já sabe. E esse aqui também eu escuto muito. Não existe reversão do diabetes. Grande mito. Por quê? Porque, primeiro, vamos dividir os tipos de diabetes. No tipo 1, que é aquele autoimune que eu acabei de explicar, não tem reversão, só tem tratamento. Isso, então, é uma verdade para o diabetes tipo 1. Para o diabetes tipo 2, que é uma doença multifatorial, em alguns casos, eu mesmo já presenciei vários, você consegue sim reverter, melhorar o processo de resistência à insulina e voltar para a normalidade. E aí tem 3 termos aqui, né? Cura, eu já falei que não existe. Por quê? Porque cura não é a expressão mais adequada para você falar sobre diabetes. Cura parece uma doença que você pegou, por exemplo, uma infecção. Tomei antibiótico, estou curado. Aí sim. Agora, a diabetes não. Por quê? Porque você tem que fazer o controle. Então, cura não é a expressão mais adequada. Também pode passar uma falsa ideia para algumas pessoas.
Existe outro termo chamado de remissão do diabetes. Por que também não é o melhor? Porque remissão parece que a doença está lá, mas ela está oculta, como é o caso de algumas doenças autoimunes que têm remissão, como o próprio hipertiroidismo, a artrite reumatoide também. A doença está em remissão, está lá, mas está quietinha. E reversão é sim o melhor termo. Por quê? Porque se você reverter aquilo que estava causando, melhorar o estilo de vida, melhor alimentação, começa a fazer exercício, tem uma reversão desses hábitos, você pode sim conseguir ter um controle do açúcar no sangue. Quem diz isso não sou eu, é a Sociedade Americana de Diabetes, a ADA, que até tem um critério de reversão. Qual é esse critério? Depois que o médico suspendeu os medicamentos, se depois de 3 meses, lembra que eu falei que o controle, né, ao longo dos meses, se depois de 3 meses o exame de hemoglobina glicada tiver menor do que 6,5, sem uso de medicamentos, depois que o médico é avaliado, muito importante, não pare nenhum remédio por conta própria, aí sim é um critério de reversão da doença. De 0 a 10, qual nota que você dá para esse vídeo? Escreve aqui nos comentários, também fala qual desses mitos, qual dessas mentiras você já acreditou? Qual cidade que você está falando? De qual lugar do mundo que você pertence? Eu sou de Porto Alegre, sou gaúcho, escreve aqui para mim. Agora eu vou deixar uma sugestão para você assistir. Já que eu falei sobre reversão do diabetes, tem um vídeo que eu explico 12 dicas para melhorar o seu açúcar no sangue, para você conseguir ter o melhor controle da hemoglobina glicada. Obviamente não substitui a consulta médica, mas é um material auxiliar que vai te informar sobre diabetes, livre de qualquer indicação de remédio ou de patrocínio da indústria. Nesse vídeo aqui, você vai encontrar essas dicas. Um abraço!